Olá pessoal, sou o professor Eduardo Breviglieri. Vou trabalhar com vocês hoje um assunto bem complexo, a parte de ciclo hormonal feminino, os hormônios, quem libera, como esses hormônios agem. Então a gente tem que separar inicialmente dois grandes grupos de hormônios, né? Os hormônios do eixo hipotálamo e hipófise, que vão agir sobre os ovários, né? E esses ovários, na verdade, onde estão os folículos, também vão produzir os seus hormônios. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, iniciar, né, com o nosso, digamos assim, ator principal, que seria o ovário. O ovário da menina, então, ele já nasceu com todos os seus folículos, com os gametas, na verdade, com milhões de folículos. Esses folículos que a menina nasceu, inclusive, já tem o gameta dentro deles. Esse gameta, que seria o ovócito primário, já iniciou, inclusive, o processo de meiose. E esse gameta, esse ovócito, ele é rodeado de células. E essas células que tem ao redor desse gameta, com o gameta, vão formar uma estrutura chamada de folículo. Então, aqui eu tenho os folículos primários, né, que a menina nasceu, que seria o ovócito rodeado de uma camada de células. E esse folículo primário, ele vai iniciar cada ciclo hormonal. Na verdade, demora um pouco esse processo. Ele inicia e vai acontecendo, na verdade, ao longo da vida sexual da menina. Esses folículos primários começam a se desenvolver. Normalmente, vários desses folículos primários começam a se desenvolver. E o que vai acontecer? Alguns deles se desenvolvem mais do que o outro, são selecionados, digamos assim, pela sua sensibilidade ao FSH. Esse folículo selecionado, esse folículo dominante, é o que vai, na verdade, amadurecer o gameta. É como se a menina apostasse tudo em um único gameta naquele ciclo hormonal, e ela vai ovular esse gameta para a tuba uterina. Tudo isso mediado por hormônios. Então esse folículo primário, inicialmente, ele forma um folículo chamado de pré-intral, onde ele começa a desenvolver o antro, que é uma gelatina, na verdade, que ajuda, inclusive, no processo de saída do gameta do ovário para a tuba uterina. É uma geleiazinha ali contendo, na verdade, até hormônios e assim por diante, estrogênio principalmente. E esse folículo vai se desenvolvendo e forma um folículo antral, né, onde esse antro está se desenvolvendo, e o número de células ao redor, aqui essas células foliculares, também se desenvolve, se multiplica bastante. Esse folículo vai virar o folículo pré-ovulatório, antes da ovulação, e quando ele sofrer essa ovulação, na verdade, forma-se aqui, essas células que ficaram aqui, formam uma estrutura chamada de corpo lúteo. Então nós vamos ter tudo isso, ele é estimulado inicialmente pelos hormônios liberados pela hipófise. Então vamos falar primeiro, na verdade, desses folículos aqui, e depois nós falamos da hipófise e vamos juntar essa informação. Olha só. Então, esse folículo, imagine que eu peguei um folículo desse, estou aumentando para vocês aqui, esse amarelinho aqui seria o gameta, o ovócito primário, e as células foliculares ao redor e o antro. Vamos aumentar, vamos pegar um pedacinho dele ali e aumentar para vocês. A gente aumentando, vocês percebem aqui as células de um epitélio superficial, uma lâmina basal, entre uma região de células chamadas de granulosas e células da teca. Essas duas camadas, granulosa e teca, são produtoras de hormônios. Então, vai ser bem importante, a gente já vai falar delas, vamos deixar essa informação aqui no cantinho. Então vamos lá. Quem controla tudo isso? Quem controla todo esse processo? Hipotálamo. Começa, na verdade, hipotálamo faz parte do sistema nervoso central. O hipotálamo controla uma série, né, de funções vitais no nosso organismo. E nós temos no hipotálamo
nós temos essa região do hipotálamo, ela vai liberar um hormônio chamado de hormônio liberador de gonadotrofinas, o GNRH. Pessoal, esse GNRH ele é liberado em impulsos, ou seja, porque na verdade hipotálamo é sistema nervoso, então nós temos aqui neurônios. Só que esses neurônios eles não estão liberando numa sinapse, num músculo diretamente. Eles estão liberando esse GNRH na corrente sanguínea. Tá? Por isso que nós chamamos de neurohormônio muitas vezes. Nós temos esse pulso, inclusive, de GNRH, ele na verdade vai acontecer assim. Tá? Esse pulso de GNRH é interessante, inclusive, que ele seja em pulsos. Por exemplo, existem pessoas, né, crianças, por exemplo, que não desenvolvem o GNRH, não desenvolvendo o GNRH, a hipófise não produz os seus hormônios. Não estimula, então, testículos e ovários. Não estimulando testículos e ovários, o menino e a menina não amadurecem sexualmente. E muitas vezes essa falta de amadurecimento sexual, ela pode acontecer por falta de GNRH. É interessante que se a gente, clinicamente, aplicar o GNRH de forma contínua, ele na verdade não vai amadurecer. Ela tem que ser aplicada também na forma de pulsos. Tá? Ou seja, são justamente esses pulsos que vão estimular, na verdade, a hipófise, esses pulsos de GNRH. Então, o GNRH liberado pelo hipotálamo atua sobre os gonadotropos, as células da adenohipófise, da hipófise anterior. E essas células da adenohipófise, então, vão liberar os seus hormônios. Os hormônios que a adenohipófise libera nessa questão sexual são o FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante. Então nós temos o seguinte, vamos lá. Hipotálamo libera o seu neurohormônio GNRH em pulsos. Esses pulsos estimulam as células da adenohipófise. E essas células da adenohipófise, dessa glândula, ela na verdade produz o FSH e o LH. Esses pulsos, inclusive, eles podem sofrer interferências ambientais. Isso é um detalhe importante que as meninas veem muito na prática. Modificações alimentares muito severas, regimes muito severos, questões de estresse, questões relacionadas, por exemplo, à troca do dia pela noite, porque a melatonina vai ter interferência nesse pulso de GNRH. Então, tudo isso pode interferir no ciclo hormonal feminino, justamente pela interferência desse eixo. Certo, pessoal? Então, nós temos a liberação desses hormônios, o FSH e o LH liberados, então, pela adenohipófise, caem na corrente sanguínea, e vão agir sobre os ovários. Então, nós vamos ver agora como que eles vão fazer isso. Primeiro, esses hormônios são peptídicos. Tá? Então, como esses hormônios são peptídicos, sempre que a gente estiver se referindo a eles, a gente vai se referir, na verdade, a receptores que estão na membrana das células-alvo. Então, esses hormônios chamados de gonadotróficos, ou gonadotrofinas, trófico, trofina significa estimulador. Então, FSH e LH são gonadotróficos porque eles estimulam as gônadas. Então, nós vamos ver, olha lá, quando eles chegarem, eles vão ser liberados, FSH e LH, eles vão ser liberados ao longo do ciclo hormonal, e esses gráficos a gente tem que entender, que na verdade nós temos, vamos dividir o ciclo hormonal em duas nomenclaturas básicas a gente pode utilizar. Fase folicular e fase lútea, quando eu estou me referindo ao folículo em si, do desenvolvimento do folículo, e depois que ocorre a ovulação, a formação do corpo lúteo, ou a gente pode estar falando da questão do próprio endométrio. Nos livros, às vezes, vocês vão ver, às vezes, fase proliferativa e fase secretora, quando está se referindo ao endométrio, que começa o ciclo hormonal quando a menina menstrua, depois ela vai desenvolver novamente as células do endométrio, e depois ela vai manter e desenvolver muito processos de secreção, de vascularização, por isso uma fase secretora. Então vamos lá.
vamos trabalhar com esse ciclo aqui. Ele está dividido com essa linha aqui no centro, na verdade, que seria o processo aqui de ovulação. Só por favor, pessoal, ele não é o dia central, tá? Na verdade, ele passa a ser o dia central quando eu trabalho com aquele ciclo de 28 dias. Na verdade, o ciclo hormonal ele tem uma parte muito mais fixa. Depois da ovulação, ou seja, essa segunda parte aqui é uma parte muito fixa. Ela dura 14 dias. Então, se a menina tem uma variação de ciclo hormonal, se ela teve um ciclo extremamente longo de 34 dias, não foi o dia central, o dia da ovulação. Na verdade, ela teve uma parte inicial daí de 20 dias, ovulou, e depois teve mais 14 dias da fase que a gente chama de secretora ou lútea. Essa fase lútea é muito fixa, então ela não varia, por isso não é o dia central. Os livros normalmente trazem como dia central, porque os livros trazem um ciclo sempre de 28 dias. Dentro desse ciclo de 28 dias, 14 dias antes coincidiu com o dia central. Certo, pessoal? Então vamos lá. Aqui nós temos, então, os hormônios da hipófise, FSH e LH, a variação deles ao longo desse ciclo, e os hormônios estrógeno e progesterona, que são os hormônios liberados pelos folículos, por aquelas células de teca e granulosa, como a gente vai ver. Então, olha só, pessoal, nós temos essa variação hormonal dentro de um ciclo normal, dentro de um ciclo que a gente vai ver como que ele acontece. Esse daqui seria um ciclo, então, que a gente diz que ele não houve um sucesso, não houve uma fecundação. A menina desenvolveu o folículo, ovulou, não houve a fecundação, esse corpo lúteo se desenvolveu e regrediu, parou, diminuiu a produção de estrógeno e progesterona, a gente vai ver que com isso descama-se o endométrio e inicia um novo ciclo. Então, pessoal, iniciando esse novo ciclo, a gente vai ver agora um ciclo em que há a fecundação. Então, um ciclo que existe a formação, então, de um embrião. Nós temos, o início do ciclo é igual, a menina ovula, só que com o processo de fertilização, não pode cair a taxa de estrógeno e progesterona. Na verdade, quem faz isso é o próprio embrião. O próprio embrião libera um hormônio chamado de HCG, gonadotrofina, hormônio gonadotrofina coriônica, que faz com que a mãe mantenha altos níveis de estrógeno e progesterona, não descamando daí o endométrio. Então existe essa diferenciação em um ciclo em que houve ou não houve um processo de fecundação, certo? Mas vamos falar do ciclo hoje que não há fecundação. Bem, pessoal, esse ciclo, então, eu separei. Coloquei aqui em cima os hormônios da adenohipófise, os hormônios do FSH e o LH, e nessa parte de baixo eu coloquei 3 hormônios, os principais, estrógeno, inibina e progesterona. E a gente vai trabalhar agora como que eles vão ser liberados e suas funções ao longo do ciclo. Então vamos iniciar. Por exemplo, aqui nós temos então o ovário, como nós vimos, né? Nós vamos ter então, pegando o folículo, as células da teca e granulosa, são células então aqui do folículo ovariano, que vão receber estímulo da hipófise. Vamos dar uma olhadinha, parte por parte desse ciclo então aqui. Vamos lá. Pegando essa parte inicial do ciclo, essa fase roxinha aqui, nós já iniciamos no ciclo anterior, desse daqui, já houve um início de produção, principalmente de FSH. FSH e LH começaram a subir no ciclo anterior, certo? O que vai acontecer? Por estímulo de FSH e LH, o FSH ele vai ter muito estímulo sobre as células da granulosa e o LH vai ter muito estímulo sobre a célula da teca. Na verdade, aquele folículo selecionado, aquele folículo que na verdade vai se desenvolver, ele na verdade é um folículo que acaba tendo uma sensibilidade um pouquinho maior ao FSH. Essa sensibilidade um pouquinho maior ao FSH faz com que ele se desenvolva, faz com que ele seja o folículo selecionado daquele ciclo hormonal. E esse folículo, vamos supor que é esse que a gente está aqui mostrando para vocês. Esse folículo, dessas células granulosas principalmente, ele vai
nesse início aqui de ciclo hormonal, quando estimulado pelo FSH, por exemplo, ele vai produzir um hormônio chamado de hormônio antimileriano. Esse hormônio antimileriano, ele é um controlador importante. Ele, na verdade, estimula essas próprias células, ele, na verdade, mantém esse como folículo realmente que vai se desenvolver. Ele, na verdade, restringe um pouco a atividade dos outros folículos que estão na corrida com ele. Então, esses outros folículos que iniciaram uma corrida, digamos assim, para ver quem seria o folículo escolhido, na verdade, esses outros folículos, até por estímulo do hormônio antimileriano, eles acabam não se desenvolvendo, eles viram folículos atrésicos. A atresia, na verdade, é uma apoptose, só que uma apoptose, lembra uma morte celular programada, só que ela não é programada, ela, na verdade, é uma morte celular mediada por hormônios. Então, uma série de folículos que iniciaram esse desenvolvimento junto, na verdade, não se desenvolvem, viram folículos atrésicos. Inclusive, os níveis de hormônio antimileriano na corrente sanguínea são utilizados em uma série de questões clínicas. Né? Por exemplo, para ver se existe no ovário da mulher uma atividade ali folicular, um amadurecimento a cada ciclo hormonal. Existe, na verdade, por exemplo, ver os níveis dele numa suspeita de síndrome de ovário policístico. Então, existe uma série de casos clínicos que a gente pode utilizar os níveis de hormônio antimilerianos na corrente sanguínea. Mas vamos deixar ele um pouquinho de lado, vamos falar dos outros. Na verdade, nós temos a célula da teca, quando é estimulada, então o LH, o hormônio luteinizante liberado pela hipófise, pela adenohipófise, vai atuar sobre receptores de membrana das células da teca, e essas células da teca acabam produzindo androgênios. Lembra? Transforma colesterol, essa molécula de colesterol ela é transformada em progesterona e androgênios. Esse androgênio ele vai passar para as células granulosas. Então ele passa da teca para granulosa. Só lembrando que essa célula da granulosa, ela na verdade vai ser uma célula que ela é um pouquinho mais interna, ela passa por difusão, esses hormônios, não chega a cair na corrente sanguínea, passa por difusão da teca para granulosa, até porque esse hormônio é construído com base em colesterol, então ele tem uma lipossolubilidade que permite uma boa passagem por membranas. E nós vamos ter, quando esse hormônio chega na célula granulosa, a célula granulosa tem uma alta produção de uma enzima chamada de aromatase, e essa enzima aromatase é que vai fazer daí a conversão de androgênios em estrogênio, que nesse início de ciclo ainda está baixo. Esse início de ciclo, estrogênio então aqui está baixo, não está conseguindo ter uma boa subida. O que acontece? Quando o estrogênio está em níveis plasmáticos baixos, ele exerce um feedback negativo com aquele eixo hipotálamo-hipófise. Então ele gera uma inibição. Só que é um detalhe interessante que ele gera inibição desse eixo, no entanto, ele acaba, na verdade, quando ele começa a crescer um pouco a sua produção, então aqui nós notamos, o estrogênio, que seria essa linha vermelha, ela começa a subir, Quando ele começa a subir, então aumentando a sua produção, até porque o próprio estrogênio, ele gera um aumento de receptores de FSH nessa célula da granulosa. Ele age sobre o DNA, aumentando a expressão que nós chamamos, aumentando a produção de receptores. Então imagine essa célula, ela está produzindo, essa célula granulosa, ela está produzindo estrogênio, aumentando um pouquinho, e quanto mais ela produz, isso é um chamado feedback positivo, quanto mais ela produz esse estrogênio, mais ela se estimula a aumentar os seus receptores de FSH. E quando ela aumenta muito os seus receptores de FSH, ela é muito estimulada pelo FSH, e o que vai acontecer? Vai acontecer de dar um grande aumento na produção de estrogênio, um pico estrogênico.
E daí esse estrogênio, ao invés de inibir, como ele estava fazendo, ao invés de fazer um feedback negativo, pela sua baixa concentração no início do ciclo, ele passa, na verdade, a fazer um feedback positivo. Ele ativa a hipófise hipotálamo. Então, quando ele ativa a hipófise hipotálamo, o que vai acontecer? Eu tenho um grande aumento de FSH e LH. Então, notem que nesse momento em que houve aqui uma subida do estrogênio, houve um grande pico de FSH e LH, principalmente o LH, que vai ser muito importante no processo de ovulação, de saída do gameta do ovário para a tuba uterina. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, com esse processo, o início à ovulação. Vamos para essa parte verdinha, então. Olha só, houve a ovulação, houve a saída do gameta do ovário para a tuba uterina. Com isso, nós temos, pelo aumento do LH, esse aumento do LH, além de estimular agora a célula da teca, vai estimular também a célula granulosa. Nós temos, então, esse pico de LH. Isso vai promover o processo de saída do gameta do ovário para a tuba uterina, que seria o processo daí de ovulação, essa saída do gameta do ovário para a tuba uterina. Aqui ao redor nós temos tanto células da teca quanto células granulosas. Essas células, na verdade, vão virar um grupo apenas, elas sofrem então um processo de formar apenas um grupo de células que a gente passa a chamar de corpo lúteo. Por isso que vai iniciar agora, na pós-ovulação, vai formar-se o que nós chamamos de fase lútea. Esse corpo lúteo, então, que se forma, é o grupamento dessas células granulosas e teca agora. Esse corpo lúteo vai continuar recebendo estímulo aqui de FSH e LH, só que FSH e LH eles vão cair, eles deram aquele surto de produção, e como caiu o estrogênio, eles também vão voltar a cair, porque essa hipófise hipotálamo ela só é estimulada pelo alto, pelo pico do estrogênio. Quando ele começou a cair, os hormônios da hipófise voltam também o quê? Voltam também a cair. Até porque esse corpo lúteo, vamos falar agora dessa fase aqui, até porque esse corpo lúteo, ele começa a produzir, além de aumentar novamente o estrogênio, não nos níveis que ele produziu na pré-ovulação, isso é um detalhe muito importante. Ele vai subir o estrogênio, a linha vermelha aqui, mas não naquele ponto, que senão subiria novamente o FSH e o LH. Então ele sobe novamente o estrogênio. Ele produz um hormônio chamado de inibina, que inibe também, seria essa linha azul. Ela vai, na verdade, até essa inibina, inclusive vai ser importante nesse primeiro momento, para fazer a queda abrupta do FSH e do LH. E o mais importante, a linha pretinha aqui, que é a progesterona. Esse hormônio ele tem uma função fundamental de manter o endométrio íntegro nessa segunda metade, desenvolver bastante esse endométrio. Por isso, uma fase secretora, que nós chamamos, que o endométrio se desenvolve, se vasculariza bastante. E daí nós vamos ter aqui essa linha pretinha, um aumento da progesterona. Então nós estamos falando de toda essa fase lútea. Com esse aumento, então, de estrógeno, inibina e progesterona, existe uma grande inibição da hipófise. Percebam. Pessoal, os hormônios da hipófise vão cair, Caíram lá no pé, esses hormônios da hipófise, o FSH e o LH, enquanto eu tenho uma subida de estrógeno, de progesterona, de inibina. Esses hormônios, além de inibirem a hipófise, vão estar agindo muito sobre o endométrio para receber esse possível embrião. Então nós vamos ter esse corpo lúteo aumentando esses hormônios. No entanto, como eu falei para vocês, essa fase lútea, ela dura ali mais ou menos 12 dias de subida e de aumento dessa progesterona, até que ela começa a cair. Quando ela começar a cair, aqui nesse finalzinho, então, nós vamos ver o quê? Então, eles estão exercendo um feedback negativo, como eu falei para vocês, vão inibir a produção de FSH e LH. Só que esse corpo lúteo, ele vai diminuindo a sua capacidade de produção de hormônios. E quando ele diminui, vocês começam a perceber que começa a cair a linha de progesterona, a linha de estrógeno, a linha de inibina.
E eram eles que estavam o quê? Eram eles que estavam inibindo a hipófise. Então, o que vai acontecer? Quando começa a cair estrógeno, progesterona e inibina, se vocês notarem nessa linhazinha vermelha aqui, o FSH e o LH voltam a subir. E por que eles voltam a subir? Porque esses hormônios aqui, o corpo, que era chamado de corpo lúteo, se degrada, e ele se degradando, na verdade, forma o que a gente chama de corpo albicante ou corpo albicans. Esse corpo albicans, parando de produzir o hormônio, inibina, FSH, inibina, estrógeno e progesterona, volta a ativar a hipófise, voltando a ativar a hipófise, volta a produção de FSH e LH, preparando para o novo ciclo que está por vir. Então aqui, ó, com essa subida de FSH e LH, vai iniciar o novo ciclo. Certo, pessoal? Lembra que no início do ciclo era esse FSH e LH que iniciavam todo o processo. Espero que vocês tenham aproveitado. A gente se fala na próxima. Curtam, compartilhem o vídeo e inscrevam-se no canal para a gente continuar esse processo aqui com vocês de ensinar um pouco a fisiologia. Grande abraço. Tchau, tchau.